Oi, galera, bom dia. Hoje é quarta-feira, quase 10 da manhã. O sol tá que tá, um calor daqueles. E nós vamos falar do reino plant, o reino das plantas, o reino dos vegetais, tá bom? Quais são as características, então, gerais, as características gerais desse reino? Nós vimos o reino dos animais, nós vimos o reino das bactérias, o reino monera, o reino protista, o reino fungi. Inclusive, no começo do ano, nos vídeos que eu faço aqui no canal, eu coloquei para vocês o reino fungi e coloquei um vídeo fazendo pão, da importância então dos fungos na fabricação de pães, de bebidas, vocês lembram? E então, de acordo aí com a matéria, faltou o reino dos vegetais, chamado reino plant. No final é escrito assim, ó, reino plant, tá bom? Aqui vocês podem perceber que eu coloquei as características gerais desse reino. Aqui tem uma folhinha, vocês estão vendo essa folhinha caidinha? Fiz de propósito, só para dar um charme, tá? Deixa eu tirar essa folhinha aqui, assim, deixa assim um pouquinho mais para lateral, assim vocês vão me enxergar melhor. Tô aqui na varanda, tá um calor danado. Mas então, vamos continuar. O reino plant, as características gerais que vocês podem colocar aí no trabalho de vocês, as questões que eu envio através do Facebook da escola. Então, nas características gerais, podemos colocar as plantas são eucarióticas, célula com núcleo, são pluricelulares, não existe nenhuma plantinha que seja unicelular, que apresente uma célula só. E são autótrofas, são autossuficientes. Eu coloquei aqui, são autossuficientes, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, essa é a diferença do reino animal para o reino das plantas. Os animais são heterotróficos, eles são eucariontes e são pluricelulares. As plantas, na questão de ser pluricelular e eucarionte, é igual ao reino animal. A diferença é que a planta é autossuficiente. Então, foram as primeiras a dominar o planeta Terra, e sem as plantas a gente não sobrevive. Nós, seres humanos e todos os outros animais, todos os outros reinos. A planta, ela vai iniciar a cadeia alimentar, certo? Então, ela está no início como produtora do alimento, porque ela faz a fotossíntese. E no final, no topo, você tem os decompositores, fungos e bactérias. E no meio, os consumidores, que somos nós, a maioria dos animais. Consumidor 1, consumidor 2, depende se você é herbívoro, se você é carnívoro. Lembram disso? Então, as plantas, elas são autossuficientes, estão no início da cadeia alimentar. Elas são produtoras. Sem plantas, não há vida no planeta Terra, certo? As plantas, a célula de uma planta, lembrando agora um pouquinho da matéria de citologia, ela vai diferir porque ela tem vacúolos, ela tem a parede celular com celulose. Essa folha aqui, ó, vem da celulose das árvores. Então, todo vegetal tem essa característica da parede celular, tem a celulose. Então, o vegetal, o reino animal, as células, elas terão a membrana plasmática, citoplasma, núcleo.
material genético dentro do núcleo, por isso que é eucarionte. A planta também. O que difere é que planta tem parede celular, PC. Tem o cloroplasto, que tem a clorofila para o auxílio da fotossíntese, para auxiliar na produção da fotossíntese, tá? E tem os vacúolos para acúmulo de água, para armazenar água, também para auxiliar na reação química chamada fotossíntese. O vegetal realizando a fotossíntese, ele precisa de CO2, água, clorofila, luz solar, os sais minerais, e ele vai liberar para o planeta Terra oxigênio e produzir a glicose, que é o seu alimento. Por isso que o vegetal é autossuficiente, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó, através das plantas que a vida no planeta Terra se iniciou e até hoje é assim. Então, o reino das plantas, ele é dividido primeiramente em dois, né? As plantas que são, coloquei aqui, marquem o nome, ó, criptógamas e as fanerógamas. Essa divisão quer dizer o quê? As criptógamas são plantas sem flores. Por exemplo, o musgo. O musgo é aquele veludo verde no tronco das árvores, vocês lembram? O musgo é uma plantinha avascular, que a gente vai falar disso daqui a pouco. E tem também as samambaias, avencas, que são pteridófilas. São exemplos de plantas sem flores. E as fanerógamas, coloquei aqui para vocês, são plantas com flores, todas as demais plantas que produzem flores. Podemos também classificar o reino das plantas em plantas vasculares, que têm o vaso condutor de seiva bruta elaborada, são plantas maiores, são plantas que crescem por conta disso, não são plantas rasteiras. O musgo, por exemplo, ele é rasteiro, ele fica ali no tronco da árvore, ele não cresce, ele não é um vegetal de grande porte por conta de não ter o vaso condutor de seiva. É uma planta avascular, a briófita. As demais, elas são plantas traqueófitas, ou ditas com vasos condutores de seivas, vasculares. Então, vascular e traqueófita quer dizer a mesma coisa, é sinônimo a palavra. Quais são as demais? As demais plantas, as pteridófitas, as gimnosperma, a angiosperma, são plantas traqueófitas, né? Então, vamos falar agora um pouquinho da classificação. Como que a gente classifica? Então, você tem reino plante, quais são os grupos dentro desse reino? Então, antigamente, eram 5: algas, briófita, que é o musgo, pteridófita, que são as samambaias e avencas, são as representantes mais famosas. Por exemplo, na briófita você tem o musgo, as hepáticas, tem umas outras, mas a mais famosa é o musgo. Na pteridófita é a samambaia e a avenca, mas também tem outras. Aí você tem gimnosperma, que é pinheiro, cipré, araucária, sica, dentro da gimnosperma. E na angiosperma, todas as demais que tem flores, sementes. Então, a margarida, a mangueira, maçã, arroz, feijão, né, banana, todas são classificadas como angiosperma, plantas com flor, fruto, semente, raiz, caule e folhas. Ela é a mais completa de todas, tá?
Então, antigamente você incluía alga, hoje não mais. As algas estão dentro do reino protista. Considera algas, você tem algas protistas. Dentro dessa classificação você vai ter algas unicelulares e você tem as algas pardas, as cleofícias, as rodofícias, que são algas eucariontes, pluricelulares. Mas as algas, como elas não apresentam tecidos, elas são grupos de células, são pluricelulares, mas elas não têm tecidos especializados. Ela é um grupo mais simples. Então, os cientistas tiraram as algas dentro do reino plant. E agora você começa, então, o reino plant com 4 grupos: briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tá? Pedi para vocês darem exemplos. Então, vocês podem colocar de briófita o musgo, de pteridófita a samambaia e avenca, de gimnosperma pinheiros, araucária, cipreste, tem muito na região sul do nosso país, mas tem também em Minas, em Monte Verde, tem Campos do Jordão, em regiões montanhosas, em regiões mais frias. E temos as angiospermas, que são as completas, que vocês podem colocar orquídea, coqueiro, mangueira, laranjeira, e aí tem uma grande variedade. Vamos ver mais aqui o que eu coloquei para vocês. Essa divisão, então, de avascular e vascular. A gimnosperma, vejam bem, olha aqui a diferença, né? Então, você vai ter as briófitas e as pteridófitas sem sementes, e você começa a ter a gimnosperma e a angiosperma com sementes. Essas que têm sementes, a gimnosperma, no caso, ela não vai ter o fruto. Gimnosperma, o gi quer dizer nua, e esperma é semente, então é semente nua, semente sem o fruto. E no caso da angiosperma, são sementes coberta pelo fruto, no caso da angiosperma. Então, a diferença da gimnosperma e da angiosperma é que a gimnosperma não tem o fruto e a angiosperma, ela é completa. Ela tem fruto, a flor e a semente, que são 3 estruturas para reprodução, e a raiz e o caule e as folhas, mais 3 estruturas para nutrição. Tá? A gimnosperma, ela é completa menos o fruto, mas tem semente. É vascular, todas elas são vasculares, tem o vaso condutor de seiva, inclusive a pteridófita. As pteridófitas e as briófitas, elas são sem sementes. A reprodução é através dos esporos, tá certo? Então, eu gostaria que vocês, com essa informação, né, de vascular, avascular, traqueófito, colocassem nas respostas de vocês, com semente, sem semente. A primeira classificação que eu falei aqui, ó, né, de criptógamas, de fanerógamas, qual é a diferença, sem flor, com flor, não é? Então, são várias informações. Vocês vão processando essas informações e depois eu vou pedir em detalhes o que acontece em cada grupozinho. O grupo das pteridófitas, vamos começar na ordem certa: briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, em detalhes. Agora a gente fez um geralzão para vocês entenderem os principais grupos e as principais diferenças entre eles. Lembrando que o reino plant é semelhante no sentido do reino animal, de ambos os grupos serem eucariontes e
pluricelulares. A diferença é que um grupo é autótrofo e o outro heterótrofo. Essa é a grande diferença, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente volta então daqui uns dias a falar mais sobre as briófitas, pteridófitas. Inclusive esses dias eu fui para Monte Verde com os meus filhos, estávamos num parque que tinha toda essa vegetação. Seria uma aula prática maravilhosa, tá? Porque você tinha araucárias imensas, pinheiros, inclusive eu mostrei para minha filha o pinhão, que é a semente. Ela nunca tinha comido um pinhão, que é a semente de uma araucária, por exemplo. Aí você tem a pinha, que é o estróbilo feminino, masculino, a diferença, e eu tô mostrando tudo isso para eles, eles não deram valor, não. Ai, mãe, a gente tá aqui para passear e não para ter aula. E seria uma aula prática muito interessante. Se tiver oportunidade, eu mostro também o vídeo para vocês. E se voltarmos, seja esse ano ou ano que vem, a gente dá uma volta no quarteirão da escola e eu apresento aí para vocês esses grupos de vegetais para que tenhamos uma aula prática, tá bom? Tudo de bom e até o próximo vídeo.